A história da educação brasileira começa com a chegada dos primeiros jesuítas ao território brasileiro em março de 1549, juntamente com o primeiro governador-geral Tomé de Souza. Comandados pelo padre Manuel de Nóbrega, 15 dias após a chegada, edificaram a primeira escola elementar brasileira em Salvador, tendo como mestre o irmão Vicente Rodrigues, de apenas 21 anos. O mais conhecido e talvez o mais atuante jesuíta foi o noviço José de Anchieta. Ele tornou-se mestre na escola do Colégio de Piratininga. Foi missionário em São Vicente, onde escreveu na areia os poemas à Virgem Maria. Também foi missionário no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Foi o provincial da Companhia de Jesus de 1579 a 1586 e reitor do Colégio do Espírito Santo. Além disso, foi autor da arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil. De Salvador, a obra jesuítica estendeu-se para o sul, e em 1570, 21 anos após a chegada dos padres, já era composta por 5 escolas de instrução elementar, em Porto Seguro, Ilhéus, São Vicente, Espírito Santo e São Paulo de Piratininga, e 3 colégios, os colégios do Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. No início, as escolas funcionavam de acordo com o plano de estudos de Manuel de Nóbrega, que iniciava com a aprendizagem do português e passava pela doutrina cristã. Depois disso, eram encaminhadas as escolas de ler e escrever, onde também podiam ter acesso ao canto orfeônico e à música instrumental. Recebiam a formação profissional e agrícola e aprendiam a língua latina. Mais tarde, todas as escolas jesuítas eram regulamentadas por um documento escrito por Inácio de Loyola, chamado abreviadamente de Ratio Studiorum. Esse programa de estudos iniciava com um curso de humanidades e passava por um curso de filosofia e, por último, um curso de teologia. Os que pretendiam seguir as profissões liberais iam estudar na Europa, na Universidade de Coimbra, em Portugal, a mais famosa no campo das ciências jurídicas e teológicas, e na França, a mais procurada na área da medicina. As missões jesuítas na América, também chamadas de reduções, foram os aldeamentos indígenas organizados e administrados pelos padres jesuítas no Novo Mundo, como parte de sua obra de cunho civilizador e evangelizador. O objetivo principal das missões jesuíticas foi o de criar uma sociedade com os benefícios e qualidades da sociedade cristã europeia, mas isenta dos seus vícios e maldades. A instituição dos aldeamentos prevenia um mal recorrente no trabalho educacional, catequizador e de expansão da língua. Devido à mobilidade de muitas tribos, os jesuítas não encontravam povos anteriormente visitados, não podendo assim dar continuidade ao processo. Dentro desses espaços delimitados, o grande objetivo, mesmo a nível educacional, era a conversão dos índios. Os jesuítas introduziram a priori, o ensino profissional, seguido do ensino elementar, constituído de classes para ler, escrever, soletrar, rezar em latim e contar. O público-alvo era preferencialmente as crianças, pois com elas os padres recolhiam material para a organização da língua e expandiam sua obra catequizadora, ensinando às crianças as cantigas, repetidas mais tarde para os parentes em sua própria língua. O menino indígena foi, afinal, o eixo da atividade missionária no Brasil colônia. Ali, gradativamente, o ensino foi organizado através de várias metodologias. O primeiro recurso metodológico, utilizado para auxiliar a educação nos aldeamentos, foi a música. Através dela, conseguiam despertar a atenção e a simpatia dos nativos, utilizando seus próprios instrumentos e elaborando um repertório no estilo indígena, cujas letras falavam do Deus cristão. Outro recurso pedagógico empregado pelos jesuítas para atingir seu grande objetivo foi o teatro. Com ele, os religiosos promoveram a educação e evangelizaram, apresentando peças em tupi ou em português, chamadas autos, que versavam sobre a vida dos santos e personagens das Escrituras. Apresentavam também textos de obras clássicas devidamente adaptados pela Igreja. Também a dança foi usada com fins pedagógicos. Era adaptada da tradição indígena
e passava a fazer parte das festas religiosas católicas, como do Divino Espírito Santo e a de São Gonçalo. Em 1630, nos 20 aldeamentos que abrigavam por volta de 70 mil indígenas, os conteúdos ministrados eram basicamente os incluídos no ensino elementar, ou seja, rudimentos de leitura, escrita e aritmética, além de conteúdos de artes, oratória, ciências e aqueles ligados à doutrina cristã. É importante destacar, portanto, que os jesuítas trabalharam em duas frentes. De um lado, as escolas e colégios serviam para atender os órfãos portugueses e os filhos da elite colonial. Esses, depois de concluírem a formação oferecida no Brasil, eram encaminhados à metrópole para concluir seus estudos. De outro lado, estavam as reduções ou aldeamentos, que serviam para proteger os índios dos bandeirantes e para educá-los e catequizá-los. No Brasil, a redução mais conhecida é a Redução de São Miguel Arcanjo, no Rio Grande do Sul. Pulsa em São Miguel das Missões a saga de seus remotos habitantes, índios guaranis e jesuítas, que com coragem, luta e superação formaram um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos da saga jesuítica missioneira, as ruínas de São Miguel do Arcanjo. A igreja erguida em pedra arenito é um dos principais vestígios do período da missão jesuítica guarani, que modela o céu com sua influência de arquitetura barroca e que nos leva a reconstruir um altar decorado, com esculturas em madeira feita por índios guaranis e que atualmente compõe o Museu das Missões, que com mais de 100 imagens nos contam um pouco desta história vivida por bravos. Da antiga redução, modelada em pedra arenito, é possível ver além da igreja, os colégios, as oficinas e as casas dos índios. Essa história é hoje sentida de maneira emocionante no espetáculo Som e Luz, que durante a noite incendeia de calor as ruínas de glória e conquistas. Estar em São Miguel, declarada pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade, é ir além dos nossos sentidos. É sentir pulsar a intensidade das vidas que aqui habitaram e perceber-se diante da história viva. O projeto Ponto de Memória Missioneira tem a finalidade de resgatar, preservar e reconstruir a história missioneira. Walter Braga, descendente de índios guaranis e idealizador do projeto, nos fala um pouco sobre o funcionamento da Redução de São Miguel